Qual foi esse processo, assim? Então. O Jorge, que montava os Bear 2, começou a enxergar maneiras de melhorar ali o acesso à mecânica e manutenção do Bear 2 para os Inters. Então, daí o que aconteceu? Daí a história foi, que nem eu te falei, né? A Anvisa começou em 99, né? Então, o Interset foi aqui em 87. O Interset é mais antigo que o Inter 5. 87. Então, o que aconteceu? Daí, eu fazia manutenção nesses produtos, né? Só que estava começando uma evolução, né, na ventilação mecânica, né? O pessoal estava começando a estudar mais, entender mais o que acontecia nos ventiladores, né? A interação paciente-ventilador, né? Porque era tipo assim, o ventilador ia fazer uma coisa e era melhor que o paciente não fizesse nada, porque eles não se conversavam muito, entendeu? Mas pelo tipo de válvula, os dispositivos que você falou, devia ter um atraso gigante entre a respiração do paciente e o ar chegar para ele também. Chegar nem essa questão do atraso, mas a própria forma como era concebido o modo de ventilação, né? Então, quanto mais controle o profissional tivesse, melhor era para o profissional naquela época. Tinha lá suspiro, tinha, né? E você controlava o fluxo, né? O fluxo fixo, quadrado. E então um problema, né? Que sempre me chamavam, né? Que o Bear 2 dava defeito, não só o Bear 2, né? Daí eu chegava lá na UTI, né? Às vezes estava no paciente, ou às vezes estava encostado com esparadrapo lá, né? Com defeito. Com defeito, esse é clássico. Esse problema não é de hoje, então, Ivan. Não funciona. Daí eu tinha um simuladorzinho, né? Ligava o ventilador lá, testava e... Tudo bem. Tava tudo bem, né? Eu falei, caramba, daí... tá tudo bem, tá... Botava no paciente, me ligava lá, tá com problema, né? Tá dando alarme, né? Alarme sempre foi um problema, né? Até hoje nunca deixará de ser, né? Mas que alarme que era esse, né? Eu só fui descobrir, né? Porque me chamaram uma vez e acho que foi no HC e estava ligado no paciente, né? O equipamento que estava dando o alarme, né? E daí eu fiquei lá olhando, né? O equipamento, estava tudo bem, né? Daí, de repente, o paciente fez um esforço inspiratório, né? Daí deu alarme. Por que deu alarme? Disparou um ciclo assistido, né? E o ciclo assistido disparava o quê? O ventilador mandava aquele fluxo constante, aquele tijolinho, né? 30 litros por minuto. Daí o cara queria respirar, e 30 litros por minuto, ele queria respirar 60 litros por minuto. Roubava, né? Todo o fluxo. Aí ele fazia uma sincronia de fluxo. Derrubava até o PIP, né? E daí pegava a pressão baixa. Alarme de pressão. Eu falei, putz, então é isso, né? Eu falei, que é isso? Eu descobri eureka, né? A descoberta da sincronia de fluxo aí, ó. O Jorge... E o mais interessante é que todo mundo que estava ali não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. Daí eu falei, puta... Não tinha gráfico nesse. Não tinha gráfico. Hoje é tão simples a gente ver isso no gráfico, né? Não, mas e daí como que você ia resolver isso, né? Aumenta o fluxo, né? Mas, puta, você aumentava o fluxo também, você entendeu? Você aumentava o de fluxo todos. No começo ou final do ciclo, né? Aquele... Rapaz. Então era um dilema. Daí eu fiquei com aquilo, saí de lá, falei, caramba, né? E aquele é um problema, porque aquilo lá sempre... Daí tinha pressão suporte, né? Daí eu falei, puta, já sei. É só ligar a pressão suporte junto com o ciclo assistido. Porque daí, quando o cara tentar respirar junto com o ciclo assistido, ao invés de ele ter de abaixar até o valor do PIP para pegar um fluxo extra, né? Eu já libero o fluxo. Ele já libera o fluxo num valor mais alto de pressão que se ajusta, né? E isso dava para a gente fazer no Interset, porque tinha uma válvula de demanda. E essa válvula de demanda era assim, tinha um diafragma grandão e de um lado ficava o PIP. E quando o paciente inspirava,
a pressão caía, tá certo? E daí, para compensar o PIP, o diafragma abria o fluxo e... Que era a válvula de demanda. Então, o que Vou a usar gente ela fez? por outra coisa também. Quando entrava o ciclo assistido, junto com... A gente mudava o valor do PIP para um valor de, sei lá, 25 centímetros de água ou 20 centímetros de água. Então, mandava um fluxo de demanda junto com o fluxo controlado. E quando atingia o volume, ciclava por volume, né? Então, era volumétrico. Você enganava mas o ventilador. sincronizava com a demanda respiratória do paciente, né? Olha a alternativa, né? Mas Você nunca... tinha um recurso para uma coisa, pô, vamos fazer Mas- uma alternância. Sabe, daí, isso sempre se repetia, sabe? A inovação, né? Esse negócio de inovação, né? Você nunca vai conseguir inovar alguma coisa, assim, deixa eu ver, vou ter uma ideia, eu vou ficar milionário aqui, Você consegue fazer uma inovação quando você mergulha tanto num problema, e daí você entende o problema, e daí você consegue visualizar como resolver aquele problema. Só que a dificuldade é você enxergar o problema. A solução, às vezes, não é tão difícil, sabe? Mas você enxergar o problema é que é o difícil, sabe? Então, a inovação vem daí. Então, se você começa a treinar, né, para olhar os problemas das coisas, né? Puta, o que aqui não está legal? O que não está funcionando? O que está me enchendo o saco? Tá? É por aí que você vai encontrar as oportunidades de você melhorar as coisas, né? Que da hora. Né? Bom, um alarme que irritava todo mundo em todo lugar. Que parecia que estava quebrado. E aí, por acaso, um dia ele chegou, tinha um paciente conectado e ele Então, começou a ver mas- a mecânica da coisa, né? Mas daí que foi legal, né? Porque isso aí era uma ideia, né? Falou, puta, é assim que resolve, né? Mas e aí, né? Como resolver isso, né? Daí um dia, né? E o fato de eu ter trabalhado no INCOR, putz, isso me ajudou demais, porque eu já tinha uma cabeça muito de pesquisa na área Sim. biomédica, né? E já tinha esse mindset, né? Daí eu procurava sempre aprender mais. Daí eu fui numa aula com o Carlos Carvalho, fazer uns encontros lá nos semanais da Pneumo, né? Uhum. As reuniões sexta? da pneumo. Né? As reuniões da Pneumo. As famosas reuniões de E sexta que daí ele contou tava pra o gente. Marcelo Amato, né? Tava dando uma aula de pressão controlada, né? E ele dava aquela aula, sabe? E essa pressão controlada, ele acho que trabalhava lá no Einstein, né? E daí ele começou a fuçar lá na pressão controlada que ninguém mexia, né? E viu que aquele negócio era um modo bacana lá do servo, né? Só que não era... Tinha um problema, né? Sei lá, tinha uma característica. O volume variava, porque dependendo da... Né? Só que, pô, eu falei, porra, o Marcelo, hoje, o cara é um Sim. entusiasmo baba ventilador. Imagina naquela época, né? Ele fala... Eu falei, era esse louco que eu precisava encontrar para falar dessa ideia aqui, né? Eu falei, ouvi lá a aula dele, puta, Marcelo. Né? Daí conversei com ele, falei lá do VAPS, né? Uhum. Nem tinha nome ainda, né? Mas aquele modo lá, da possibilidade de combinar. Puta, daí ele já entendeu né? Que ele já estava... Né? Já estava com esse problema na cabeça na também. cabeça, né? E aquele era um problema, né? Que estava sendo publicado, o Marini publicava, né? Que era o trabalho respiratório durante os ciclos assistidos. Porque putz, tinha pressão suporte, quando você estava lá no SMV desmamando o paciente, né? Mas quando o paciente começava a respirar, você estava no modo assistido controlado, era uma briga terrível, né? Porque você botava o tijolinho de fluxo, o paciente queria fluxo e não tinha, né? Era uma briga mesmo. Sim, né? sim. Puta, daí foi muito legal, né? Porque daí eu comecei a ter um contato, né, de trabalhar junto, né, do desenvolvimento com o Marcelo, com a Carmen, com o Carlos Carvalho, né? E daí o Marcelo já bolou lá
protocolo de pesquisa, né? E testou lá nos pacientes e, puta, funcionou. E daí? Eles eram bem entusiastas do VAPS, né? Sim. No livro aqui ele fala muito do VAPS, do funcionamento. Foi uma coisa, é que naquela eu acho que o VAPS nem se não teve. Eu acho que ainda tenho para mim que era uma modalidade assim muito legal assim de sincronizar os pacientes e de você ter o controle das coisas, né? Sim, sim. Mas a gente estava numa febre de modos de ventilação. O pessoal achava naquela época lá que ia ter um modo de ventilação que ia resolver o problema da ventilação mecânica, né? Depois, putz, as coisas evoluíram, né? O Marcelo, a Caio, o Carlos, foram para a estratégia protetora, já mostraram que o problema não era exatamente o modo da ventilação, né? Mas a forma, né? Sim, que você ajustava o ventilador. Né? Mas, puta, era uma competição, né? Então tinha o Proportional Assist Ventilation, ou não sei o que lá. Aí no livro tem um monte dos modos aí, né? Tem um capítulo que descreve um a um. Descreve um a um. Né? E daí ninguém imagina, pô, do ponto de vista prático, você tem de dar uma padronizada, né? De como você vai utilizar, de que forma, e todo mundo falar mais ou menos a mesma linguagem, né? Então, se um ventilador tem um modo A, ou tem um B, outro C, uma loucura, né? Você vai no hospital tem um modo APRV, o VAPS, no outro tem outro. Então, eu acho que isso daí inibiu um pouco, sabe, o desenvolvimento das modalidades mais promissoras, né? Sim. E depois o que acabou realmente é a pressão controlada, né? Pressão controlada e os modos de pressão controlada que autoajustam o nível de pressão, esse tipo de coisa, né? Cara, olha os detalhes. Não é? É Não, legal. ele vai Mas contando. a briga do sincronismo era realmente a questão, sabe? Era a grande questão. E depois, com a questão da estratégia protetora, as coisas foi se aprendendo mais como ajustar o ventilador. O impacto como, do que né? você fazia, né? A interação do paciente com o ventilador. Não era o ventilador aqui e o paciente lá. Assim.